Fala galera, tudo bem? Professor aqui João Vitor, professor de Química. Vim aqui resolver com vocês a questão de número 33 da prova da SPSEX de 2020, certo? Vamos iniciar a questão traz. Em química orgânica existem várias apresentações de fórmulas, como fórmulas moleculares e percentuais. A fórmula molecular indica o número de átomos de cada elemento em uma molécula e da substância. Já a fórmula percentual indica a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Uma maneira de determinação dessa fórmula é a partir da fórmula molecular, aplicando-se o conceito de massa atômica e massa molecular. Tratando-se das estruturas e fórmulas molecular, os aldeídos são substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura grupo carbonila ligado a um átomo de hidrogênio na ponta de uma cadeia carbônica. Considere os seguintes aldeídos: metanal, etanal, propanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutanal. Baseado nas estruturas moleculares dos compostos citados, o aldeído que apresenta em sua fórmula percentual aproximadamente 54,5% em massa de carbono na sua estrutura é. Então vamos lá, pessoal. Questãozinha bacana, certo? Não é de um nível tão elevado, entretanto a gente tem que tomar cuidado porque ela é bem trabalhosa, já que ela trabalha com diferentes aspectos. Ela trabalha com nomenclatura de compostos orgânicos, identificação de grupo funcional, né? Além de trabalhar as fórmulas químicas, né? Os cálculos de fórmula. Primeiramente, a gente tem que entender que, de fato, que ele me deu informações a respeito do que caracteriza um aldeído, né? O aldeído é caracterizado justamente pelo que ele falou, pela carbonila, C-O, ligada a um hidrogênio, no fim de uma cadeia, certo? Na ponta. Então, é um tipo de função orgânica, a gente chama de função orgânica terminal, porque ela sempre está localizada no fim da cadeia. Vou botar esse R aqui para dizer que é o restante da cadeia. Bem? Bom, agora o que a gente tem que fazer é converter essas nomenclaturas de cada um dos nossos componentes aqui em fórmula estrutural, né? Desenvolver a estrutura de cada um dessas substâncias para que a gente consiga posteriormente calcular a porcentagem de carbono em cada um. Tudo bem? Vamos fazer com calma. Vamos fazer o item A. O item A, ele trabalha com o metanal. Met é prefixo referente a um carbono, certo? Então esse é o único carbono da minha cadeia principal. Logo, é nele que está ligado a carbonila e o hidrogênio. Para que complete as suas 4 ligações, eu tenho que colocar outro hidrogênio. Então aqui nós temos a fórmula estrutural do metanal, certo? Após descobrir a fórmula estrutural do metanal, que foi tranquilo a partir da nomenclatura, a gente tem que... É interessante a gente fazer a fórmula molecular, isto é, colocar aqui a quantidade de cada um dos átomos que aparece, certo? Onde carbono no metanal eu só tenho 1, hidrogênio eu tenho 2 e oxigênio eu só tenho 1. Então aqui eu tenho a minha fórmula molecular do metanal. Agora eu preciso fazer o quê? Como a porcentagem é em massa, certo? Ele quer saber a porcentagem em massa do carbono. Eu preciso saber quanto é meu 100% em massa, quanto é a massa do metanal. A gente calcula isso a partir dos conceitos de massa atômica e massa molecular. Vale ressaltar também que na questão ele não me dá dados sobre massa atômica, né? Massa molecular. Entretanto, na prova vocês vão ter uma tabela ou uma tabela periódica onde eles têm essas informações que vocês podem subtrair dessas tabelas para utilizar nessas questões, tudo bem? Mas de antemão já falo para vocês que a massa atômica, a massa molar do carbono é 12, né? 12 unidades de massa atômica, mais 2 vezes 1, né? Que o hidrogênio, a massa atômica é 1, mais 16, tudo bem? Fazendo esse somatório, nós vamos totalizar um valor de 12 mais 2 mais 16, nós vamos ter um total de 30, certo? Então, esse 30 é o que? É a massa
do total, do somatório de carbonos, hidrogênios e oxigênio. Então esse 30, vamos dizer que é 30U, certo? 30 unidades de massa atômica, é 30, equivale a quanto em massa? Esses meus 30 estão equivalendo a 100% da massa, né? Esses 30U estão equivalendo a 100% da massa. Entretanto, eu não quero saber qual é a massa total, eu quero saber apenas a porcentagem do carbono. O carbono está contribuindo com 12. Então, 12, fazendo essa regrinha de 3, nós vamos obter um valor de x%. Então, esse x é igual a quanto? Não vou chamar nem... vou deixar no x para facilitar para a gente. Calculando esse. Nós vamos ter que a porcentagem de carbono no metanol é de 40%. Então, já sabemos que não é ele. O camarada tem 54,5%. Vamos para o próximo. Certo? Vamos aqui. Etanol. Etanol, lembra, o que diferencia ele? O prefixo. Um era met, esse aqui é et. Et é prefixo que designa compostos orgânicos que tem 2 carbonos na cadeia principal. Então vamos ser C, certo? Onde um dos carbonos tem no meu grupo funcional o C dupla O, H. E o outro tem que fazer as 4 ligações. Então as 4 ligações são completadas aqui. Então eu tenho aqui meu etanol. Vou fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente para calcular a fórmula molecular. Carbono agora eu tenho 2. Hidrogênio eu tenho 3 mais 1, 4. E oxigênios eu tenho 1. Fazer o somatório, onde 12 vezes 2, né? Visto que eu tenho 2 carbonos, mais 4 vezes 1, porque eu tenho 4 carbonos, ou 4 hidrogênios, desculpa, mais 1 vezes 16. Fazendo esse somatório, nós temos que a massa molar desse camarada vai ser de 44, certo? 44. Mesmo procedimento que a gente está fazendo. Então, quer dizer que para essa situação, 44 unidade de massa atômica equivale a meu 100% em massa, a porcentagem em massa do meu composto inteiro. Só que eu quero saber, ele pergunta na questão, qual é a porcentagem do carbono. Carbono eu tenho 2, cada carbono é 12, então 12 vezes 2, 24. Então 24 equivale a quantos por cento? Vou chamar de Y, certo? Fazendo esse cálculo, nós temos que Y é igual a... Só um segundo, eu faço os cálculos junto com vocês aqui. Fazendo esse cálculo, nós temos que 54,5%, que é justamente a nossa resposta, né? Então, aproximadamente, o composto desse que tem aproximadamente 54,5% seria o etanol. Tudo bem, pessoal? Então, espero que tenha ajudado. E vale salientar, a gente poderia fazer para os demais? Poderia. Entretanto, um pensamento interessante é que para o D e o E a gente não ia precisar testar. Por quê? Percebam, o D e o E, eles são o 3-metilbutanal e o 2-metilbutanal. O que diferencia eles, pessoal, é a posição da ramificação. A ramificação é a mesma, isto é, a massa vai ser a mesma, só vai mudar a posição dos meus ligantes, das minhas ramificações. Então, nesse caso, as porcentagens de carbono, de D e E, vão ser iguais. Já dessa maneira, eu não teria como ter como resposta correta D e E, visto que ia ter 2 com a mesma porcentagem de carbono, o que a questão não ia deixar claro, que ele não ia colocar 2 respostas corretas, 2 itens com resposta correta, né? Então, valeu pessoal, espero ter ajudado, até a próxima.